Olá, mulher, seja bem-vinda à mesa. Se assente, tome o seu lugar. Hoje, mais uma aula abençoada. Vamos falar sobre o passado, que o passado não pode nos definir. Seja bem-vinda, é uma alegria estar aqui. Mais uma aula junto com vocês para a gente avançar, para que possamos crescer na nossa fé. Preciosas, até este presente momento das aulas anteriores que você assistiu, como que está sendo para você, é muito importante para mim a sua avaliação das aulas. Tem as estrelinhas para você avaliar. Aqui embaixo, dentro da própria plataforma que você está assistindo, tem aqui os comentários. Então isso é muito importante para que eu possa te acompanhar de perto, para que eu possa continuar te ajudando nessa jornada de uma maneira efetiva. Então, por favor, todo e qualquer comentário, feedback é bem-vindo, tá, preciosa? Então, até aqui, na nossa aula anterior, a gente ali falou sobre conhecer o pai, que uma filha ela conhece o seu pai. E hoje eu quero te trazer sobre o passado, que o passado ele não pode nos definir. Nós já compreendemos o que é o resgate, nós estamos trabalhando os fundamentos, o fundamento para conhecer este pai, para entender o que Jesus fez por nós e saber quem ele é. Ele é o próprio Deus. Então, preciosa, nós precisamos conhecer o Pai. Mas para que a gente possa conhecer o Pai, a gente precisa compreender que o Pai, ele não olha o nosso passado. Muitas vezes nós não nos achamos dignas de olhar para Deus e de avançar na presença dele, porque nós ficamos presas olhando para o nosso passado, muitas vezes ficamos olhando para os nossos pecados, mas Deus, ele é um Deus que ele não olha o nosso passado. Ele olha o seu coração a partir do momento que você decide avançar com ele e que você dá liberdade para o Espírito Santo de Deus habitar em você, para que ele possa reconstruir as tuas ruínas, para que ele possa transformar o seu passado. Por quê? Porque agora, preciosa, ele não te enxerga mais como uma pecadora. Você não é uma pecadora. Porque agora, preciosa, ele te enxerga através da lente dele. Ele te enxerga como ele enxerga o filho amado. Porque agora nós decidimos estar com Jesus. Nós aceitamos o filho. Então é como se ele olhasse o filho em nós. E o pai, ele é um pai que ele quer que as filhas se acheguem. Para a gente construir a aula de hoje, eu trouxe aqui em Lucas, no capítulo 7, no versículo 8, tá? Onde fala sobre a mulher pecadora, quando Jesus é ungido por esta mulher. Você, por favor, anote a referência e depois você leia todo esse capítulo 7, onde ele inicia no versículo 36 e ele vai até o 50. Nós não vamos ler todos aqui. Por que eu não vou ler todo com você, tá? Todo o contexto do que acontece quando Jesus é ungido por esta mulher, tá? Em um jantar. Porque eu quero, preciosa, que você pegue a sua ferramenta, que é a sua Bíblia, que é a nossa espada, e você tenha o costume de você ler, você procurar, você degustar, você se alimentar dessas verdades. Lembra o que eu falei? Aqui eu estou apenas te encorajando, te mostrando o caminho, mas a decisão de prosseguir é sua, a decisão de avançar é sua, e essa jornada, ela depende de você. Tá, preciosa? Então, anotou aí? Está com o teu caderninho, com a tua caneta? Anota. Lucas, capítulo 7, do versículo 36 ao 50. Aqui, eu quero ler com você, onde fala assim... vou ler a partir do 37, tá? Vou ler o 37 com vocês, até o 38. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro, contendo um perfume caro, e em seguida ajoelhou-se aos pés de Jesus chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele, e ela a secou com o seu cabelo e continuou a beijá-los e a derramar o perfume sobre eles.
Preciosa, essa passagem ela fala fortemente sempre ao meu coração, porque se trata de uma mulher que ela era conhecida por a mulher pecadora. Não tem o nome dela, mas assim com certeza ela era apontada pelas pessoas, pelos seus erros, pelos seus pecados. Por isso eu estou lhe dizendo, Deus, Jesus, Ele não olha os nossos pecados. Ele olha a gente a partir da perspectiva quando abrimos o nosso coração e nos arrependemos diante dele. Porque Jesus, Deus, o Senhor, Ele abomina o pecado, mas Ele ama o pecador. Ele nos ama, mas Ele não ama muitas vezes as nossas ações, as nossas atitudes. E nós precisamos deixar o Espírito Santo limparmos dessa sujeira toda. Tirar tudo aquilo que não tem a ver, que não pertence com a boa, perfeita vontade agradável dele. Mas ele só pode fazer isso a partir do momento que a gente se arrepende. Então, preciosa, não fique olhando para o seu passado, não fique se achando indigna. Apenas se humilhe aos pés do Senhor Jesus. Esta mulher, ela sabia que todos chamavam ela de pecadora, mas ela se arrependeu diante do Senhor. Ela se jogou aos pés de Jesus, ela simplesmente se rendeu aos pés dele e ela adorou ele com a sua melhor adoração, uma adoração de arrependimento, uma adoração que entregou o seu melhor. Diz que ela lhe derramou um perfume caro sobre os pés de Jesus, né? Ela ungiu ele com aquele perfume caro que estava no vaso de alabastro. Ela chorou as suas lágrimas aos pés de Jesus, lavou os pés dele e secou com o seu próprio cabelo. Ela teve essa atitude de fé, essa ação de fé diante do Senhor. E é isso que Ele quer que nós tenhamos, porque para conhecermos o Pai, nós precisamos nos render. Parar de olhar para o nosso passado, admitir em rendição total do Senhor Jesus que nós sim somos pecadoras, mas que nós queremos a presença dele e que nós queremos entregar o nosso melhor para ele de adoração, para que ele possa fazer a boa obra em nós. Você está disposta, preciosa? Essa é a pergunta que o Senhor nos faz no dia de hoje. Será que você está disposta a parar de lamber essas feridas do passado, a largar do seu passado de pecado, de dor? Porque Jesus, ele fala lá no final dessa história que depois você vai ler e deixar o Espírito falar com você. Ele fala assim: e Jesus disse à mulher, a sua fé a salvou, vá em paz. Algumas versões trazem, vá e não peques mais. Jesus, ele quer fazer isso, ele quer restaurar a nossa fé. Ele quer nos limpar dos pecados e depois ele nos olha e ele faz: filha, agora vá e não peques mais. Só que ele está conosco nessa jornada e nesse caminho. Então, preciosa, o teu passado ele não pode te definir. Quem acusa é o inimigo. O inimigo, ele age através das pessoas. Então, se tem alguém te acusando, te apontando por conta do teu passado, não fique com raiva dessa pessoa, porque o que opera nela é o inimigo. E o inimigo é que te acusa, é que te aponta, mas o Senhor Jesus, ele só diz: filha, apenas se renda aos meus pés e adore. Deixa que eu vou te limpar, vou te tratar, vou te cuidar. Apenas se renda no lugar certo. E este lugar de mesa é o lugar certo para você se render. Quando essa mulher se rendeu aos pés de Jesus, Jesus estava sentado à mesa. A mesa é um lugar de cura. Abra a sua Bíblia no dia de hoje e medite em cima desta passagem preciosa. A sua fé é que te salva. É sua fé, não é a minha fé. A minha fé, ela é suficiente para mim. A minha fé é que me salva. A minha fé em Jesus. A minha fé em crer no que diz as Escrituras Sagradas. Mas para que você possa ter fé, para que a sua fé te salve, você precisa alimentar ela precisa crescer. E você precisa compreender este Pai, este Deus que você crê. Você sabe no que você está crendo. Você sabe na conduta que o Senhor quer que nós tenhamos. É através das Escrituras Sagradas que nós vamos descobrir, que nós vamos conhecer e que o Espírito Santo pode renovar a nossa mente. Para quê? Para que nós venhamos a ter ações e atitudes diferentes das do nosso passado. Por isso que ele não olha o nosso passado. Mas nós precisamos ter fé, precisamos nos render neste lugar de mesa e
nos derramarmos aos pés de Jesus, preciosa. Tá bom? Então, quando você abrir a sua Bíblia para meditar, eu quero te falar algo, eu sempre faço uma oração. Tenha de costume a fazer sempre uma oração. Que oração é essa? Isso é algo que eu sempre vou trazer aqui para você, tá? Ore sempre antes de ler. Por quê? Porque você, por si só, não vai conseguir ter o entendimento. Nós não somos nada sem o Espírito Santo de Deus nos ajudando. Nós precisamos da presença dele para nos auxiliar na leitura da palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra ela precisa ser revelada. Então, nós precisamos dessa revelação de Deus. E para que isso aconteça, a gente precisa se humilhar diante dele, reconhecendo que nós não somos nada, que nós dependemos dele. Nós precisamos ser dependentes do Pai. Tá, preciosa? Então, ore, abra em Lucas capítulo 7, leia do versículo 36 ao 50. Se você for mais ousada e sedenta, leia todo o capítulo. Sabe, mas tenha de costume, pegue a sua Bíblia e ore. Senhor, eu estou aqui porque eu quero me render, porque eu não quero mais olhar para o meu passado, eu te entreguei toda a minha vida, me ajuda nessa leitura, abra os meus olhos, amplia o meu entendimento, me ajuda Espírito Santo, me revela os teus tesouros escondidos, contidos na tua palavra. Amém. Essa é uma oração simples e necessária. O simples é necessário. Muitas vezes a gente acha que a gente precisa fazer coisas estrondosas, mas o simples é necessário. Grave isso no seu coração. Faça o simples. O simples é necessário. Se nós não fizermos o simples, nós não vamos conseguir avançar em coisas maiores com o Senhor, preciosa. Tá bom? Em nome de Jesus, não olhe mais para o seu passado. Deixe o Senhor limpar, deixe Ele tratar, deixe Ele te curar. Avance em fé, pelo poder de nome de Jesus, para que você possa conhecer esse Pai amoroso de amor, tá bom, preciosa? Um beijo no teu coração, até a nossa próxima aula.